Boa tarde, galera. Então voltamos aí, eu sou o professor Cris, voltamos aí um pouquinho da nossa matéria aí para a gente sofrer um pouquinho mais, né? Bem, como a gente vimos a parte toda de conversões de temperaturas, a matéria seguinte da parte do ensino do segundo ano é dilatação térmica, né? Então a dilatação térmica a gente tem 3 danadinhas que a gente vai se lascar um pouquinho aí, né? Então nós temos a dilatação térmica linear, superficial e volumétrica. Ah, tá, beleza, professor, eu sei que eu tenho 3, mas o que é dilatação térmica? Então, ó, todos os corpos do planeta, eles sofrem deformações, né? Quando eles são submetidos a uma variação de temperatura. Então, vou colocar exemplos bem simples. Então, onde acontece a linear? Acontece muito em fio de energia, fio de telefone que é suspenso na rua, barra de trem, barra férrea, né? Ou até mesmo uma barra de corrimão, aqueles que o pessoal usa muito para descer escada. Se tem uma variação de temperatura, ela acaba sofrendo uma deformação, né? Então essa é dilatação linear, quando o objeto ele dilata em apenas uma dimensão, ou seja, só sofre a dilatação no comprimento. Dilatação superficial, como o próprio nome já diz, superfície do objeto. Onde acontece muito isso? Vou colocar um exemplo aqui, eu tenho certeza que todo mundo conhece ali o Jardim Ângela, ali não o terminal do Jardim Ângela, mas o ponto de ônibus que fica perto da guarita policial. Então quando passa aquele monte de ônibus no corredor, então se você for observar lá, você vai reparar que o asfalto ele já está todo deformado, o caminho certinho do busão que passa ali, então o asfalto vai se deformando, então quando o sol vai incidindo, ele vai gerando uma dilatação superficial, e o fato do ônibus passar toda hora, esse próprio asfalto ele vai expandindo, né? Então ocorreu ali uma dilatação na superfície do asfalto, tá? Para acontecer isso foi 2 dimensões, ou seja, o comprimento e a largura. Então, vamos pegar um exemplo da minha lousa. Aqui o comprimento e a largura da minha lousa, ok? E a terceira, volumétrica, né? Então, ou seja, volumétrica são 3 dimensões. Então, onde vai sofrer a variação? No comprimento, na largura e na espessura. Então, um exemplo que eu consigo entender um pouquinho legal, se a gente fosse pensar que meu objeto, aqui meu apagador seria um objeto retangular ou mais correto, paralelepípedo exato, então aqui seria o comprimento, aqui seria a largura e aqui seria a altura ou espessura, se você preferir, tá? Na física, todos esses 3 são separados com 3 letras ou 3 símbolos, né, cada um. Então, linear, a gente vai usar esse símbolo grego chamado de alfa. Alfa, memoriza isso, você vai precisar muito desse carinha para desenrolar os exercícios. Superficial, chamado de beta. Então, a ideia é que um beta equivale a 2 alfas. Vamos fazer o exercício 2 e o 3 praticamente com esse conceito. E o terceiro, gama. A ideia é que um gama equivale a 3 alfas. Ok? Então eu peguei um exercício aqui para a gente começar a desenrolar esse conceito e já vou meter a fórmula na sequência. Vocês vão observar que as fórmulas são muito parecidas. A única diferença é que linear eu vou pensar letra L, superficial eu vou pensar na letra S e volumétrico vou trabalhar com a letra V. A única diferença é esses conceitos. Então eu peguei um exercício aqui para você começar a pegar esse raciocínio. Tenta sair da frente, se possível dá uma pausada no teu vídeo para você copiar o exercício para o teu caderno,
para você conseguir, né, anotar e desenrolar ele junto comigo. Então, ó, uma barra de ferro, então já sei que o material é ferro, tá? De trilhos de trem com 400 metros de comprimento. Então nós sabemos que a minha barra, a extensão todinha dela é de 400 metros. Ou seja, ela está na temperatura de 20 graus Celsius. Então um dia aí sem o sol estar incidindo, chega a uma escala térmica de 20 graus Celsius. Tá? Com o contato da luz do sol, um dia está fazendo um calor miserável, ela chega a uma sensação térmica de 50 graus Celsius. Então, possivelmente fazemos 47 graus Celsius, uma sensação térmica um pouco maior, bate os 50 aí. O que o exercício deseja? Calcule a variação sofrida na barra, ou seja, quanto de tamanho a barra aumentou, né? Sabendo-se que o coeficiente de dilatação térmica, o símbolo aqui, ó, alfa, então alfa representa quem? Representa o linear. Do ferro, então do material ferro, é de 12 vezes 10 a menos 6. Então sempre que aparecer também esse símbolo aqui, galera, Celsius a menos 1, isso aqui é o coeficiente de dilatação linear do material. Eu sou obrigado a colocar isso no exercício. Professor, isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Merda nenhuma. Tá? Mas todo exercício que você for observar vai estar dessa maneira. Alguns exercícios, galera, às vezes são um pouquinho diferentes. Então aqui está, por exemplo, 1,2 vezes 10 a menos 5. Ai, que burro, dá 0 para ele. Então, esse 10 a menos 6, 10 a menos 5, isso aqui é chamado de notação científica. Você vai ter videoaulas na parte de matemática com o professor Vinícius, ensinando como converter esses conceitos de notação científica. Então dá uma assistida nessas videoaulas para não chegar aqui com dúvida, mas se tiver com dúvida a gente tenta desenrolar. Eu vou ensinar de uma maneira, digamos assim, da maneira difícil, e de repente eu vou te passar o pulo do gato. Então a partir disso eu gostaria muito que você fizesse o lance do pulo do gato. Vamos fazer rápido isso, não vamos perder muito tempo com cálculos. Na hora do vestibular, o seu principal foco é o quê? É a resposta, letra A, B, C, D e E. Acabou. Esse é o seu principal objetivo. Então, recapitulando. Eu sei que o meu comprimento da minha barra é 400 metros. Deixa eu pegar um canetão vermelho. Eu sei que o comprimento da minha barra é 400 metros. Recapitulando. Eu sei que a minha temperatura inicial, vamos chamar de TI, temperatura inicial, é de 20 graus. A minha temperatura final, TF, né, é de 50 graus Celsius. E o meu coeficiente de dilatação está aqui, ó o danadinho aqui, ó. O meu alfa é 12 vezes 10 a menos 6. Vamos jogar esses caras na fórmula. Mas professor, e a fórmula? A formuleta. A formuleta é essa aqui, ó. Delta L. Por que delta L? É algo que eu não sei. É algo que eu estou atrás, né? É igual LI ou L0. Em alguns livros ele considera o L0 em vez de LI. Eu gosto de usar o LI porque é o comprimento inicial. Muito aluno começa a colocar a LI, mas também dá a mesma coisa, L0. Vezes o meu coeficiente de dilatação, que nós vamos considerar o símbolo alfa, vezes o delta T. Alguns livros, galera, ao invés do delta T, ele coloca só delta. Ok, vamos lá. Então, delta alfa. Então, galera, bem simples. O que a gente vai fazer? Vamos pegar todos os valores que nós temos no exercício e jogar cada um na sua fórmula aqui, né? Então, meu objetivo
É descobrir o tamanho que variou. LI. LI é o quê? É o tamanho da barra. A barra é 400 metros, então 400 vezes o alfa. Está aqui o alfa, ó, 12 vezes 10 a menos 6. Então, 12 vezes 10 a menos 6. Mas, professor, e o delta T? O que é o delta T? Delta T, temperatura final menos temperatura inicial, ou seja, quanto variou, né? Então, delta T, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Delta T, temperatura final menos a temperatura inicial, vezes temperatura final, 50 graus Celsius, 50 aqui, menos a temperatura inicial, 20. Galera, na minha opinião, essa é a parte mais difícil. É você coletar, saber qual informação vai em qual lugar. A partir de agora é matemática. Né? Vamos fazer rapidinho? Delta L é igual a 400 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 50 menos 20, 30. Não vou ensinar o pulo do gato agora, vou ensinar daqui a pouco. Você vai adorar o pulo do gato. Então, galera, o que confunde o teu cérebro e dá um nó miserável esse cara aqui chamado notação científica. Então, por isso que eu pedi para você assistir as videoaulas do professor Vinícius de matemática, que ele deve ensinar um pouquinho esses conceitos de notação científica. Então, esse 10 a menos 6 significa que o número ele é dividido por 1, por praticamente cada 10 equivale 1 dividido por 10. Então, 10 elevado a menos 6, então seria 1 dividido por 1 milhão. Então, esse 10 a menos 6 é a mesma coisa aqui. 0,000001. Né? Então, se a gente for olhar aqui o contrário, ó, 1 milhão. Né? Então, vou tentar ensinar para você de uma maneira mais simples. Olha só, me acompanhe. Então, o número que eu quero que você foque na sua multiplicação agora, eu quero que você esqueça esse 10 a menos 6. Deixe ele de ladinho. Dá uma esquecida nele. E vamos apenas focar nos outros números. Então, ou seja, vai ser 400 vezes 12 e depois o resultado disso vezes 30. Então, delta L vai dar. Ó, maneira rápida de fazer aqui, ó. Esquece os zeros. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12, 144. 144. Quantos zeros a gente deixou de lado? Deixamos 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3. Então, aqui a minha continha vai dar 144 mil. Agora vamos trabalhar com 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6. Malandragem, galera. Esse cara está elevado a 10 a menos 6. O que eu faço? Eu vou deslocar a vírgula para o lado esquerdo quantas vezes meu expoente mandou. Se o meu expoente está menos 6, eu vou deslocar ele 6 vezes. Então me acompanha, vamos fazer com calma. Vou até colocar o canetão vermelho aqui para você me acompanhar. Ó. Então a vírgula está aqui, ó. Então eu vou deslocar 6 casas. Uma, então viraria 10 a menos 5. 2, 10 a menos 4. 3, 10 a menos 3. 4, 5, 6. Ah, mas professor, não tem merda nenhuma ali não. Quando não tem, o que você faz? Coloca 0 e vírgula. Então, a resposta final, delta L, vai ser 0,144 metros. Ou seja, a barra de trem, de ferro,
ela vai aumentar 0,144 metros. Pô, professor, só isso? Galera, se a gente for converter esse conceito em centímetros, né, de metro para centímetro, lembrando que um metro equivale a 100 centímetros. Então, se você for puxar a vírgula para cá, já dá 14,4 centímetros. Meu, para pensar que é muita coisa. 14,4 centímetros é quase isso aqui, ó. Se você for pensar numa linha férrea, vai dar um baita de um trambolho aí, viu? Ou seja, pode chegar até o trem descarrilhar, ok? Vamos fazer de uma maneira mais simples o mesmo cálculo, ou seja, o pulo do gato. Eu vou repetir, eu quero que você perceba, eu só vou repetir essa mesma montagem aqui do lado, ó, rapidinho, bem curtinho, ó. Ou seja, ΔL é igual a 400 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes o 30 direto. Pode ser? Não vou fazer 50 menos 20 para não perder tempo. Galera, olhando para cá, quantos zeros eu tenho ali bolando? Zeros eu tenho ali à toa. Sem contar o 10 a menos 6. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 2 no 400 e 1 no 30. O que você vai fazer? Ó? Cada zero que você cancelar, você diminui o seu expoente. Então vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou mexer no meu expoente 3 casas, né? Ou seja, ele está 10 a menos 3, menos 6, ele vai para 10 a menos 3. Então vou repetir a continha. ΔL é igual a 4 vezes 12 vezes 10 a menos 3. Ó, eu cancelei 3 zeros, então meu expoente diminui 3 casas vezes 3. ΔL vai ser 4 vezes 3, 12, 12 vezes 12, 144, vezes 10 a menos 3. Qual a vantagem agora, galera? Ao invés de você andar 6 casas, você vai andar apenas 3. E vai, lógico, vai dar o mesmo resultado. ΔL é igual a 0,144 metros. Pessoal, espero que você tenha gostado. Esse foi um exercício de dilatação linear. Segura rapidinho que a gente vai fazer um exercício de superficial e outro de volumétrico. Beleza?